Entrevista. Agora 7h11 aqui no Poder da Notícia, você vai acompanhar a entrevista agora com o delegado de polícia, doutor Evaldo Costa, que já está na linha conosco. Bom dia, delegado, seja muito bem-vindo aqui ao programa Poder da Notícia. Bom dia, Patrícia França e equipe do programa Poder da Notícia. Bom dia a todos os ouvintes. Dizer que é uma imensa satisfação estar falando ao público dessa emissora e dizer que estaremos aqui para tentar contribuir com informações precisas relacionadas à segurança pública. Para quem não conhece o trabalho, a pessoa, doutor Evaldo Costa, pode se apresentar, por favor, delegado? Olha, atualmente estou como delegado titular de Mata de São João, mas já trabalhei em diversos municípios, inclusive de grande porte, como Feira de Santana, na Camaçari, Simão Filho, Candeia, e estou sempre do lado do povo de bem. Talvez esse seja meu melhor currículo. Estou sempre ao lado do povo de bem e lutando contra as injustiças e fortalecimento do Estado democrático de direito. Doutor Evaldo, para a gente começar esse bate-papo, falar sobre segurança pública, né? Os ouvintes estão nesse momento acompanhando o programa. Qual a sua avaliação sobre o panorama brasileiro da segurança pública? Primeiro, Patrícia, eu gostaria de fazer um breve relato do que é o problema de segurança pública, para depois, propriamente dito, falar sobre nossas questões de segurança pública. Se eu me dirigir agora ao público e perguntar o que fazer para consertar as questões de segurança pública, talvez eu tenha aqui centenas de respostas corretas. E eu vou até admitir que sim, que as respostas estejam corretas. E qual é a avaliação que eu faço disso tudo? Quando nós estamos diante de um problema que cabe diversas respostas corretas ou respostas que não se sabe ao certo qual a avaliação, nós estamos diante de um macro problema. Diante de um macro problema, o que é que nós vamos trabalhar? O que é que se deve trabalhar? Trabalhar com a estrutura básica. O que é que eu chamo de estrutura básica? Você vai trabalhar com o que você julga prioritário para o momento. É o que nós temos como questão de segurança pública. Nós temos um macro problema de segurança pública. Vamos falar a respeito da fronteira, que é aberta para receber todo tipo de contrabando, de armas, drogas e desvios fiscais. E nós temos aí entrada de armas, como eu acabei de dizer, fortalecimento das quadrilhas, das organizações criminosas, e nós temos também agora, do nosso lado, com a população desorganizada, não que o povo seja desorganizado em si, mas por conta de uma organização estatal que deixou a desejar há muito tempo. Nós temos favelas e a desigualdade social, isso vem nos induzindo a crime. Nós tivemos há 2 décadas, 3 décadas, o início, o ingresso da droga chamada crack, que essa foi que devastou a nossa sociedade e que não está só nos grandes centros. Isso já alcança os municípios pequenos, os municípios pacatos, e nós chamamos isso de um macro problema. E agora nós estamos enfrentando uma questão generalizada da banalização das instituições públicas. Isso tem relação com segurança pública? Obviamente que sim, porque quando o Estado democrático de direito é fragilizado, nós temos aí então o avanço do Estado paralelo. E o que é que nós chamamos de Estado paralelo? As organizações criminosas e também as questões milicianas. O que é a questão miliciana? Os milicianos e as organizações criminosas se utilizam do aparato estatal, se introduz no mercado vendendo, explorando todo tipo de bens e produtos sem contribuir com o Estado e não favorecendo a segurança pública. Por quê? Porque se armam e se organizam em detrimento das pessoas de bem. E ninguém pode se levantar ou questionar ou até reivindicar qualquer tipo de produto ou serviço deles fornecido na justiça. Então fica assim um aparato judicial, como eu acabei de dizer aqui, o Estado fica fragilizado em relação a tudo isso. Só falar de segurança pública nesse aspecto não é uma tarefa tão simples, mas a gente pode ter uma visão panorâmica e atacar
de acordo com os dados estatísticos, os problemas que nos afligem em maior escala. Isso vai depender da região que se está trabalhando e do momento. Em todo o Brasil hoje nós temos aí essa questão que eu julgo muito relevante, que é a questão do Estado paralelo, que vem afetando diretamente a segurança pública. Delegado, como você avalia a eficácia da segurança pública brasileira, né? Nós falamos sempre aqui que a polícia muitas vezes está até cansada de estar enxugando gelo, né? No fim da impunidade, tornar a polícia mais efetiva com planejamento. A questão aí são muitos pontos de transformação que são necessários, né? O que é preciso mudar na legislação, ao seu ponto de vista? Eu vou pegar alguns pontos polêmicos, viu, Patrícia França? Vamos falar da menoridade. Algumas pessoas acham que deve reduzir a menoridade penal de 18 para 16 anos, e aí vai ser uma escalada, vamos botar infinita, porque nós não vamos ficar aí nessa ideia de que 16 anos é o suficiente. Depois de alguns anos vamos tentar reduzir para 14, depois 14, e depois até, vamos botar aí, já no nascimento já começar a responsabilidade criminal diante dessa corrente que eu estou falando. Então o que acontece? Nós, quando falamos em redução de menoridade criminal, nós estamos achando que a punição dentro do nosso estado, ela é perfeita, e porque a punição ela tem duas finalidades, que é punir propriamente dita, a punição propriamente dita, e a questão de ressocializar o cidadão e devolver a sociedade. Talvez se faça até uma parte dessas duas opções. A gente até consegue punir um pouco, mas não há ressocialização. Quando nós entregamos um jovem às carceragens do nosso Brasil, nós estamos entregando também para o crime organizado. O que acontece na maioria das vezes? Entra especialista em um crime de uma certa relevância, de certa gravidade dentro da sociedade, e sai com alto potencial de criminalidade e talvez em uma situação infinitamente pior a situação inicial dele naquela cadeia. Então é uma questão complexa que a gente tem que rever todo um sistema punitivo e que talvez tenha que alcançar outro tipo de meta. E aí, por outro lado, nós temos o trabalho da polícia. Você acabou de dizer enxugar gelo. Realmente nós temos leis, muitas leis benéficas, e temos leis até boas, mas que nunca chegou a se concretizar por inteiro na sociedade. Nós podemos falar do ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que ela, quando veio o projeto, foi um projeto muito bonito, de tirar uma criança em situação de risco penal, risco criminal, porque criança não comete crime, mas ato infracional, e trazer para uma escola, ou ter uma vigilância constante, tanto dos órgãos públicos quanto da família, mas isso não acontece na prática. Nós não temos efetividade nessa lei. Então foi uma lei que ela nunca se concretizou, nunca se efetivou por completo na sociedade. E assim nós temos as nossas leis penais. Nós temos muitos homicídios que são investigados, e alguns são elucidados, a gente chega à autoria e não. E vamos botar que desses poucos que a gente chega à autoria, que vai para o sistema jurídico, esse sistema ele tem duas fases. No caso do homicídio tem duas fases, que é a fase primária, que o juiz pronuncia ou não para mandar para o júri popular, e depois vem o júri popular, que é onde há condenação pela sociedade, pelos jurados ali escolhidos, e o juiz tão somente aplica a sentença. Então é uma fase complicada. O que eu quero dizer? Ainda que a polícia investigue e consiga levar as barras da justiça, nós temos problemas jurídicos, problemas que, ao meu ver, não ajuda na celeridade, na condenação, né? Essa é uma via que eu estou mostrando, mas ainda o réu condenado, nós temos o problema que eu acabei de dizer, da questão punitiva e da ressocialização desse indivíduo. Então nós temos problemas profundos de segurança pública. Agora, o que é que nós temos de pontuais nisso? São os trabalhos da polícia. A polícia não descansa. Eu quero até aproveitar agora para parabenizar a Polícia Civil, que eu faço parte, a Polícia Militar, incansado nas ruas, 24 horas, a Polícia Civil, a Polícia Militar, 24 horas prestando serviço o ano inteiro, sem folga, sem feriado.
Então é um trabalho árduo que a polícia faz, e eu acho até que merece ser melhor recompensada pelo serviço de presta e melhor reconhecida pela sociedade e pelos órgãos públicos. E a polícia tem feito um brilhante trabalho, sim, no Brasil. Claro que vai ter o excesso, vai ter o desvio de conduta de ou de poucos dentro de uma organização, mas isso às vezes não é nem tolerável pela sociedade, que nas suas críticas acaba punindo não só aqueles que são culpados de algum evento maléfico dentro da organização, mas como também aqueles que são bons profissionais e que agem, acordam e dormem pensando no seu trabalho, que é assim como o policial de boa conduta age. Eu quero até dizer o seguinte: o trabalho do policial ele não se encerra com a jornada do expediente dele diário, não. O policial é policial 24 horas o ano todo, que está sempre em atividade, e quando ele não age, mesmo estando de folga, ele comete até um ato de negligência, pode ser punido pela corregedoria, até penal. Então assim, nós podemos estar buscando valorizar esses profissionais no Brasil. Doutor, nós precisamos continuar o enxugar gelo, que você me referiu, Patrícia, o fato da gente, às vezes, com um único elemento, a gente fazer 2, 3, 4, 5, 6 prisões, e o judiciário relaxar essa prisão, ou aplicar uma medida diferenciada que não seja a prisão. Isso é um reflexo de todo o sistema prisional, de todo o arcabouço de política que nós temos criminal, e nós temos as leis. O juiz, quando ele aplica isso, ele tem a liberdade de fazer porque a lei autoriza ou determina que o juiz faça isso. Nós temos um artigo 319 que o juiz aplica penas alternativas, objetivos alternativas para não prender. Ou seja, para chegar a uma prisão, o juiz deve esgotar todas essas medidas que estão ali, são medidas alternativas para que não prenda. E nós estamos aí na moda, por exemplo, na tornozeleira eletrônica, prisão domiciliar. Essa é uma medida para evitar a prisão. Tem um lado bom e um lado ruim. Claro, todas as ações vão ter os dois lados, bom e ruim, mas infelizmente a gente teve que abordar, para a gente ter uma melhor ideia do que eu estou falando, ponto por ponto. Mas nessa visão panorâmica, vocês podem ver que não é uma coisa tão simples. Nem para o judiciário, nem para o Ministério Público, nem para o sistema prisional, pior é para a polícia, que deve trabalhar 2, 3, 4, 5 vezes com o indivíduo que até oferece risco à sociedade, risco aos policiais, risco à sociedade. E nos eventos, às vezes, em que há um confronto e há uma morte, tem pessoas ou instituições ou defesa dos direitos humanos que se insurgem contra a polícia, se esquecendo de todo o resto. Não que o indivíduo não seja considerado naquele momento como uma vítima, mas ele é uma vítima que passou a ser agressor, diferenciado de outras vítimas, por exemplo, das pessoas que têm aí um distanciamento da questão social, da distribuição de renda, que estão aquém da vida, vamos botar, tolerável para um ser humano. Mas esse indivíduo, que ele é vítima, mas passou a ser agressor, ele, nesse momento de confronto com a polícia, ou trabalho policial, ele tem que ser visto como agressor. Senão, nós não temos como proteger a sociedade de bem. Doutor Evaldo, tudo bem? Aqui André Luiz está falando com o senhor. Eu gostaria de saber a sua opinião em relação a flexibilizar a posse da arma para o cidadão com o objetivo de reduzir a criminalidade. O senhor concorda com essa ideia, com esse procedimento que é adotado por alguns governantes? Olha, o que é que a gente vê nessa questão de arma? Há um problema também que é longo para a gente falar, mas vamos reduzir aqui o que é que nós temos falar de arma. O homem, por si só, ele tem uma natureza defensiva, ele está sempre na defensiva, e ele vai querer usar sempre um instrumento que o proteja melhor, é isso? Então nós temos a questão do homem querer andar armado, isso talvez seja uma vontade de muitos. Antes até mesmo de pensar em segurança pública, ele quer ser ali aquele cara aquela mulher, vamos dizer assim, que quer ter uma imponência, e essa imponência dele, uma arma, vai ajudar muito, né?
A questão de armas, o que é que nós temos? Armas no Brasil, nós temos as armas clandestinas e as armas legais. Eu não acredito que armando o cidadão de bem, isso venha a combater ou inibir a bandidagem. Até porque a bandidagem vem se organizando a cada dia e tem lá suas células, tem as facções em cada bairro, e às vezes uma cidade, vamos botar inteira, pertence a alguma facção. Os presídios estão relacionados a facções e eles vão saber quem tem arma e quem não tem. Essa arma pode se tornar um risco. Então, diante dessa situação, eu acho que em algum momento vai servir para defesa, sim, obviamente vai servir, mas no geral, eu acredito que isso vai servir até para atrair a bandidagem, porque vão querer uma arma, já que a arma não é tão fácil entrar no Brasil e o preço não é tão baixo. Então essas pessoas que adquirem arma, que vão ter uma arma em casa guardada ou vão portar arma na rua, com certeza vai causar um risco maior em relação aos confrontos com bandidos. Por outro lado, nós temos também as intercorrências relacionadas ao indivíduo no seu relacionamento domiciliar, com crianças, pode ser com as questões de violência doméstica e até brigas banais, por questões banais, como jogo de futebol, uma partida de dominó, coisa do tipo, que a gente vê o cara, às vezes, sair da mão ou puxa uma faca, que é uma arma mais fácil de ter, e uma arma de fogo, o indivíduo vai ficar mais feroz, vai partir para o ataque, sim. Então isso pode gerar uma questão de segurança pública. E ainda temos a questão também do suicídio, que às vezes o meio mais fácil para o indivíduo chegar ao suicídio, isso também vai propiciar aí um aumento desse tipo de morte. Então eu acredito que não é uma política acertada. Nós teremos muitas coisas para discutir, fechar nossas fronteiras, trabalhar com mais vigilância eletrônica e, enfim, eu acho que deveria fortalecer a polícia e tentar diminuir as armas na mão dos bandidos e não armar o cidadão de bem e pensar esse cidadão que está ali fazendo o papel do Estado na segurança pública. Eu acho que ele poderia contribuir de outra forma, não armar. Agora 7h28, estamos conversando com o delegado de polícia, doutor Evaldo Costa. Doutor Evaldo Costa, me diga o seguinte, a respeito de controle de presídios, né, sobre reestruturar o sistema prisional. Hoje a gente observa que as delegacias, a maioria sucateadas, a estrutura aí para os policiais é totalmente precária, não é isso, delegado? Olha, nós nunca tivemos delegacias, vamos botar aqui, do estado de conservação ou de estrutura desejável. Nós sempre trabalhamos com improviso. Houve um avanço do investimento, mas ainda é muito pouco para o que nós chamamos de ideal. Nós temos algumas delegacias, alguns complexos, o DISEP, que é uma unidade que comporta tanto o quadro da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil, tudo no mesmo ambiente. Nós tivemos um avanço. Foi um avanço muito insignificante para a nossa necessidade. Eu acho que poderíamos fazer mais. Eu não sei o que é que acontece com os governantes, e estou dizendo isso a nível de Brasil, quando pensam na Polícia Civil e a Polícia Federal. Eu penso que a Polícia Civil e a Polícia Federal deveriam ser polícias fortalecidas e independentes para fiscalizar e investigar todo tipo de crime, inclusive crimes municipais, crimes nos órgãos públicos. E essa liberdade, ainda no Brasil, nós não temos. Você vê que é uma interferência muito grande nas questões policiais, que um governante X, isso, eu estou falando a nível de presidência, mas isso vai recair também sobre o executivo municipal, que às vezes tenta interferir as investigações e proteger algumas das pessoas que estão sendo investigadas. Então, nós precisamos de estrutura, sim, em todos os aspectos, e não descarta a estrutura física. Por outro lado, nós temos um quadro, vamos dizer, já envelhecido, são pessoas policiais, uma boa parte já beirando a aposentadoria, outros já adquiridos esses direitos, e nós precisamos renovar. Então precisamos fazer mais concursos e incentivar que a polícia investigativa continue agindo de forma mais qualificada na sociedade.
Agora é 7h31, a gente mudando um pouco de assunto, indo para o caso, a investigação da morte do miliciano Adriano da Nóbrega, né? A Polícia da Bahia fez a reconstituição da morte de Adriano da Nóbrega. Delegado, qual a sua opinião a respeito da atitude da polícia diante dessa ação da morte aí do Adriano e as investigações? Olha, não é fácil tecer comentário quando não se tem conhecimento dos autos, né, do que tem nos processos, nos procedimentos policiais, nos procedimentos jurídicos. Então nós não tivemos acesso a nenhuma dessas informações, mas o que nós podemos falar em termos gerais é da figura do Alexandre da Nóbrega, do fato dele ter sido um policial e um policial de uma corporação respeitada no Rio de Janeiro, do BOP, do capitão do BOP, uma patente também de muito respeito pelos militares na sociedade. Porém, pelas informações que nós temos, é que esse indivíduo, ele teve um desvio de conduta e passou então a militar contra o Estado. É o que eu falei. Ele saiu da situação do bom moço para bandido. Vamos classificar dessa forma, porque ele se associou aos milicianos do Rio, e aí desses milicianos tem as questões políticas que não dá para a gente falar aqui, e também talvez não seja o propósito do programa. Mas esse policial, de qualquer sorte, ele oferecia um maior risco nos combates com a polícia. Por quê? Ele conhece todos os mecanismos, todos os detalhes, todas as estratégias policiais, e por conta disso mesmo é que foi oferecer um risco aos policiais que estavam ali tentando prender, né? Então, segundo a versão que a gente ouve nas mídias, nos jornais, é que houve um confronto e uma resistência à prisão, resistência armada, e os policiais, como estavam também em um número superior, teve condições de reagir e chegando então à morte desse indivíduo. É uma questão que nos preocupa porque envolve outros estados, e ele seria também, talvez, uma boa testemunha para o fato de estão sendo investigados até para o Supremo Tribunal Federal. Que eu considero grave. Tem pessoas que acham que é uma bobagem, mas um miliciano e uma organização criminosa, ambas as organizações trabalham contra o Estado Democrático. E se alguém acha que o Estado Democrático é uma coisa ruim, pior você cair na mão de alguém que você não pode recorrer e não pode sequer pleitear direitos, porque você vai estar sob julgo de uma decisão de um pequeno grupo ou de uma pessoa que vai determinar ali tudo o que ele pensa, se é bom ou se é ruim. E se há também algumas coisas relacionadas à religião, pessoas que acham, mas fulano de tal é da minha religião, ele é da sua religião hoje. E se amanhã ele morrer e entrar outro de outra religião, ou ele mudar de religião, você vai passar agora ao domínio de um pensamento diferente e não terá mais como recorrer ou pleitear direitos, porque nós estamos entregando isso como um Estado absoluto, né? Uma ditadura, vamos botar assim, é o que se tenta a nível de governo da União, tenta-se fazer uma ditadura, e isso é horrível para qualquer sociedade. Não se admite mais ditadura ou governo nesse modelo, e as pessoas às vezes confundem. E aí está o perigo. Nós estamos diante de questões que ferem a questão democrática. Por outro lado, pessoas que se envolvem com os milicianos querem também agora ser absolutos. Como assim? Mandar em todo o Estado e implantar a sua ideia em desfavor de tudo que se já tem construído ao longo dos anos. A exemplo de quê? Os movimentos negros. Movimentos negros é nada mais, vou falar em poucas palavras, os movimentos negros nada mais, nada menos de que uma busca de diminuição dessa descompensação que existe na sociedade, e que o negro recebeu a tal liberdade, porém ele foi expulso da terra que ele construiu sem direito a nada. Então o que se busca hoje é uma diminuição, uma mínima reparação de tudo que aconteceu. E hoje, por exemplo, você tem um grupo do poder que não considera tudo que foi construído, todos os pleitos por direitos de minoria. Isso é muito preocupante, porque minoria hoje pode ser você amanhã, pode ser essa ideia que talvez esteja no campo da
do absolutismo, mas amanhã pode ser minoria, a depender de quem esteja no governo, porque ele vai dar um tratamento diferenciado e vai querer esmagar toda aquela ideia que não seja compatível com a dele, né? Isso estou falando a nível de governante. Então, essa questão do miliciano, ele trazia um risco, além da sociedade em si, ele trazia um risco, por ser membro de uma milícia, trazia um risco também ao Estado democrático, que é o que mais nós defendemos. O melhor, acima da nossa lei, nós defendemos o Estado democrático. Então não é uma questão tão simples assim, mas a polícia agiu em defesa, o policial não pode correr risco de suas atuações. Então é o seguinte, quando o policial estiver em risco, ele tem que se defender, obviamente. Ele pode defender terceiros, né? E aí está essa questão que redundou na morte desse indivíduo. Agora 7h37, delegado, temos aqui a mensagem de um ouvinte, a pergunta, vamos colocar aqui no ar, vamos ouvir. Bom dia, Poder da Notícia. Pegando a fala do delegado, bom dia. Saber dele, assim, em termos de roubo de celulares na cidade, que é muito grande roubo de celulares, e se não tinha como mais explorar mais a tecnologia do aparelho em termos do rastreador, para ter mais êxito, até para conseguir mais aparelho, porque ele não sabe que o roubo é muito grande na cidade e bem poucos resgatados, né? Bom dia. Conseguiu compreender a pergunta do ouvinte, delegado? Não consegui ouvir direito. Você pode repetir também essa pergunta, Patrícia? Vou repetir, sim. Vamos colocar novamente aí o áudio do... Bom dia, Poder da Notícia. Pegando a fala do delegado, bom dia. Saber dele, assim, em termos de roubo de celulares na cidade, que é muito grande roubo de celulares, e se não tinha como mais explorar mais a tecnologia do aparelho em termos do rastreador, para ter mais êxito, até para conseguir mais aparelho, porque ele não sabe que o roubo é muito grande na cidade e bem poucos resgatados, né? Bom dia. Conseguiu compreender, delegado? Eu gosto de falar, mas não consegui a pergunta. A respeito de roubo de celular. Sobre utilizar mais, doutor, utilizar mais a questão do rastreador do celular, né, para identificar onde é que ele está e tal. Ele disse que é uma tecnologia que tem no celular e às vezes não é tão usado. Eu vou responder essa pergunta. Pode responder. Obrigado pela pergunta aí ao ouvinte. O Edson Gomes fez a pergunta. Edson Gomes, dizer o seguinte, que muitas ferramentas a polícia e a comunidade não têm conhecimento, né? Não estou dizendo que a polícia não tem conhecimento, às vezes não temos aparatos para usar a ferramenta que tem. E o roubo de celulares, nós temos inúmeras coisas que estão por trás disso. Existem as questões de sigilo telefônico e via inviolabilidade da residência, de correspondência e tudo mais, que é protegido pela Constituição. Então, em nome dessas proteções, às vezes, as políticas relacionadas, por exemplo, às redes digitais, nós ficamos impedidos de atuar fortemente com esses fatos. Agora, deveria a população se organizar melhor e começar a pleitear isso a nível de Congresso Nacional, para que haja uma lei facilitando o acesso da investigação e das pessoas vítimas nessas ferramentas existentes pela operadora, e se não, porventura tiverem essa ferramenta, que eles implantem antes de oferecer o produto no mercado, porque é uma forma até de se proibir ou de diminuir o roubo e furto de celulares, que já é preocupante no nosso país, porque é uma moeda usada no tráfico de drogas. Agora 7h40, delegado, já finalizando aqui a nossa entrevista, eu quero agradecer a sua participação, mais de um ano aí, meio, né? Quase um ano e meio, sem contactar o senhor, sem conversarmos, nem entrevistá-lo em nenhum programa. Para mim foi um prazer muito grande conversar a respeito de segurança pública e em outro momento, outras pautas, né? Que o delegado aí domina bastante a respeito de violência contra a mulher, vários assuntos importantes. Quero agradecer demais sua participação aqui no programa. Estendo o meu abraço aí ao povo de Mata de São João, aos policiais, tanto militar quanto civil também, que estão aí trabalhando, né, e acompanhando também o programa Poder da Notícia. Patrícia, a gente que agradece e também aproveitar para dizer que nós já conhecemos o trabalho que a mídia tem em relação às questões de prevenções e levar ao conhecimento da sociedade tudo que isso pode ser feito e que vem sendo feito pelos órgãos, inclusive pela polícia,
você tem divulgado muito bem esse nosso trabalho. Então nós agradecemos e estamos aqui à disposição. Quanto a Maria da Penha, nós precisamos levar uma visão diferenciada para os homens, né, de Maria da Penha, porque a coisa já mudou, já se virou uma página. Eu acho que é um tema até para a gente conversar em outro momento, caso a gente tenha aí uma agenda que seja propícia no seu programa. Um abraço, delegado, bom dia para o senhor. Agora 7h41, conversamos aí com o delegado doutor Evaldo Costa, falando a respeito de segurança pública, falando do caso Adriano da Nóbrega. Na investigação, a Polícia da Bahia fez a reconstituição da morte de Adriano da Nóbrega. Daqui a pouquinho, com toda certeza, a polícia vai ter mais detalhes, né, André Luiz, a respeito dessa reconstituição que foi feita, né, Esplanada. Foi feita Esplanada, né, pertinho aqui da gente, né, na nossa região.